No ar, programa Panorama Popular da TV NET. 11 horas em ponto. 6 de agosto. Hoje, né? Primeiro, como sempre, eu agradeço a Deus por estarmos aqui, mais um programa nessa quinta-feira. Né? Tudo depende de Deus, não cai uma folha seca sem que não seja com a permissão, né, do Pai Criador. Mas hoje nós temos um motivo de mais alegria aqui, né, na TV NET, no programa Panorama Popular, que nós entrevistamos hoje o grande jornalista, apresentador de programa, né, comentarista, um profissional do rádio, da TV, competentíssimo, com mais de 30 anos de experiência e de profissionalismo, Ribeiro Júnior. Todos aqui na Mata Sul, no estado de Pernambuco, conhecem Ribeiro Júnior. E hoje nós estamos recebendo Ribeiro Júnior aqui. E para ficar, tá, gente? É uma bomba, sabe? Grande bomba da TV NET, né? É esse grande profissional que está aqui, vai abrilhantar a TV NET com um programa diário. Também nosso amigo professor Milton Lins, que acaba de chegar, também vai participar desse bate-papo entre amigos, tá certo? Ribeiro, eu vou primeiro desejar a ele boas-vindas e um feliz dia, uma quinta-feira maravilhosa para meu amigo Ribeiro Júnior, que me deixou muito feliz em ter aceitado o convite, né, da equipe da TV NET para compor, né, aqui a nossa TV, né, um profissional altamente competente e que vai abrilhantar muito, vai inovar, vai trazer muita coisa boa para você aí, que está em casa, que está no trabalho, que está, né, num barzinho, num restaurante, assistindo a TV NET. Vocês terão um programa diário de jornalismo competente e que fala a verdade sem medo de dizer. Bom dia, amigo Ribeiro Júnior. Bom dia a todos. Eu faço minhas palavras. Mais uma vez eu quero deixar claro que às vezes até Ribeiro, você ainda é daqueles que se emociona? Estava desligado. Bom, mais uma vez o nosso muito obrigado, bom dia. Uma falhazinha técnica, mas já Isso é natural, tudo ao vivo, olha, isso é tudo natural, para mim, entendeu? Perfeito só Deus, entendeu? Perfeito só Deus. Bom, eu fico muito feliz, Manoca, em fazer parte hoje, né? Aceitei esse convite seu, depois que você me deu o prazer de ir à minha residência, né? Conhecer minha família, conhecer lá. Eu chamo aquilo de monumento onde eu moro. Maravilhoso, um lugar lindo. Se você precisa, você que está aí ouvindo um dia, se ele chamar você, ele não perca a oportunidade não, viu? Tem muita galinha lá de capoeira. Se ele for, manda ele matar uma. Então, vê bem, eu sempre que ando, eu sempre estou acompanhado da minha esposa, entendeu? Andréia, que hoje é pré-candidata. Andréia, por favor, senta aqui enquanto o Milton Lins não chega, entendeu? Para principalmente os eleitores de Catende, quem sabe, né? Aparece. Vai, senta aí. De qualquer forma, olha que coisa tão boa. Ficou invisível, André. Então, eu fico muito feliz em fazer parte hoje dessa equipe, uma equipe vencedora. E sempre digo, Manoca, muitos irão tentar copiar, poucos conseguirão. É verdade, é verdade. Agora, poucos conseguirão não é copiar, é imitar. Poucos conseguirão. Se Deus quiser, nós vamos fazer, né, a diferença aqui na zona da Mata Sul e em todo o Nordeste, né? Com notícias, verdade e sem medo. E sem medo, o que é importante. Porque ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal que eu assisti uma repórter da Gazeta, ela dizendo boas verdades sobre as coisas que aconteceram com essa pandemia, né, com os governadores que têm usado o dinheiro indevidamente, alguns prefeitos, não são todos, a gente sabe que existe também o lado do bem, né? Mas aí ela, no final, quando foi para fechar o assunto, ela teve medo, aí
aliviou. Eu disse, pô, fez tudo certinho, fez a denúncia, e por medo da represária, aí arrefeceu a notícia. E Ribeiro não faz isso. Não, Ribeiro vai lá mim, e cospe na cara do foi cara a verdade. Foi uma das coisas que eu deixei claro, com o diretor-presidente, o Manoca, da TV Net, é de que eu posso falar, eu estou preso a quê? A quem? E isso é o que me incomoda. O limite aqui é o seu. Às vezes o que me incomoda em determinadas empresas é que você tem um teto. Você tem um teto em determinadas empresas, que não são todas. E eu confesso, eu não trabalho à vontade e já saí de muitas, já me demiti de muitas por conta disso. Porque quando chega no teto, o cara quer me dominar, aí ele não consegue. Porque para mim ser o profissional enganando o meu ouvinte, eu não quero ser. Faz bem, você faz bem a minha linha. Olha, Porque para chamar um prefeito, porque ele está roubando o dinheiro do povo. Ó, se ele está roubando o dinheiro do povo, ele é o quê? Para mim não interessa, ele é ladrão. Ele pode ser filho dos 600 mil e diabo, ele é ladrão, vai ser ladrão. Então eu não vou ter medo de dizer, o povo tem que conhecer. Eu vou ter medo de dizer que o cara roubou, que é ladrão. Ó, ele vai ter que provar isso e se defender lá na justiça. Mas para o povo e para mim ele é ladrão. Então eu vou dizer que ele é ladrão e ninguém vai impedir. Então esse está o diferencial, entendeu? Um detalhe, abro o telefone, microfone para alguém dizer que já me comprou, já me conquistou com propina. Isso aí eu abro para qualquer um. E aquele que disser, ele está mentindo. Pode ter certeza disso. Ele é mentiroso. Sacana. Porque propina não faz a minha linha, não. Amigo Milton, eu quero apresentar aqui agora a sua esposa, né? Que me recebeu na sua residência, na residência do casal, né? Eu fiquei muito feliz, fui muito bem tratado, tomei muito cafezinho, bolinho, uma bolachinha, bons papos, amizade. Né? Tirou foto até com galinha? Com galinha, abracei galinha, eu fiquei muito feliz. Foi uma tarde maravilhosa, né? Eu acho que outras virão. Agora, eu quero apresentar ela, a Andréa, tá certo? Como pré-candidata a vereadora da cidade de Catende, você aí de Catende, né? Você vai ter uma jovem senhora, candidata a vereadora, postulante ao cargo de vereadora, com qualificação profissional. Eu estou dizendo isso aí porque eu já entrevistei ela na Rádio Farol, né? Na época eu nem a conhecia, hoje eu já conheço, né? Por outros momentos que eu e você, nós nos encontramos, e eu sei da qualidade dela, do profissionalismo, da profissional competente e qualificada que ela é. Mas antes dela falar, eu quero soltar aí as poesias, né, da poetisa de Catende, Maria Lúcia Lopes. É uma poetisa que ela é da Academia de Letras de Campos do Jordão. Quer dizer a você que Campos do Jordão é uma das academias mais importantes do Brasil. Talvez só perca para a Academia de Letras, criada pelo saudoso Rui Barbosa, que é a Academia de Letras do Brasil. Campos do Jordão não deve nem à Academia de Letras do Brasil. E a catendense, Maria Lúcia Lopes, faz parte dessa academia. Isso é motivo de muito orgulho para uma cidade do interior de Pernambuco. Então, e em seguida nós vamos ouvir a poesia de Elizabeth Brant, que é vice-presidente da ALANE, Academia do Nordeste, Academia Nordestina de Letras. Então, vamos ouvir essas duas poetisas. É até um brinde que nós reservamos para dar para sua esposa, né, que é a primeira vez que ela vem aqui na TV Net, no programa Panorama Popular, para se pronunciar enquanto pré-candidata a vereadora. Vamos ouvir os poemas. Candeias, poema também desse livro, Notícias de Amor. Candeias. Sentenciou-me o vento, vem passear nas praias de Candeias, quem sabe as ondas alcancem teus pés nas areias. Sem chance, o inverno instalou-se aqui, com seu perfil de bronze, seus cabelos de prata, seus dentes de marfim.
Beijou meu corpo inteiro como se beijasse a grama do jardim. Deixou meu coração fragmentado como coxas de retalhos de um tecido que jamais existiu. Este poema é do livro Notícias de Amor, do meu livro Notícias de Amor. O título: Cuidava que fosse amor. Cuidava que fosse amor, quando entre beijos jorrados aquecias meu corpo moreno, cansado, revestido de opala macia. Acreditei quando tuas mãos me tocavam e tuas juras vadias que pareciam puras me acendiam. E brotava uma verde esperança, quais avencas crianças que num canteiro adubado reflorescia. Acreditei no teu tom de verdade e a cada toque meu amor te cedia. Acreditei nos teus beijos floreados. Acreditei. Título do poema: Eis-me mulher. Vestida de luz, pássaros azuis, bonecos de argilas, cigarra vadia moram na minha cabeça. Trago no peito vendavais de paixões, seduções e carinhos desfeitos. Vinda das matas, cultivo a crença nos mitos, lendas e fadas. Para onde foi minha irmã Coragem, que me levava além, numa carroça cansada, onde bois sonolentos arrastavam-se no chão, e cuja carroça rangia, gemia, no compasso do meu coração? Olá! O título desse poema: Laços de Fita. Teimoso era o desejo do jeito manso da fala, da paz que explode e não cala na plenitude de amar. Sufocar o amor que nunca nasce por menos, amor seguro, sereno, de quem só sabe se dar. Chegou de mansinho, desfez os laços de fitas, colheu margaridas, bordou-me poemas. Estacionária, numa hora mansa do tempo corrido, desabotoando o vestido, pensei assim: não pode haver desapego em quem, beijando meu peito, bordou-me poemas. Partiu, abraçando a sensação de haver colhido afetos em botão. Não pode haver preconceitos em quem desse jeito inspirou-me poemas. Este poema tem como título Magia e faz parte do meu novo livro, Outros Cantos, Outros Sóis, pelos Caminhos de Catende. Magia chegou com a magia de um janeiro, quase fevereiro, que eu desconhecia. Disse palavras tontas, como outras tantas que já conhecia. Beijou o sol dos meus cabelos e, sem nenhum apelo, descansou em mim sua paixão sem fim. Seu beijo era de mel e suas carícias sagradas. O título do poema: Na Luz da Aurora. Brindávamos ao amanhecer, ainda na luz da aurora, enquanto estrelas se vestiam no véu celeste e partiam. Seus beijos, minha prisão, seus abraços, minha sentença. Demoradamente seu corpo no meu deslizava. Uma longa despedida, elos se rompiam e novamente se entrelaçavam. Este poema está no Outros Cantos, Outros Sóis, pelos Caminhos de Catende, o livro que eu estou lançando atualmente. O título: O Bailado da Chuva. Persegue-me um sonho de menina, uma chuva cristalina que jamais vi cair,
e um arco-íris de cores tímidas. Idealizei o bailado da chuva por sobre a caatinga, junto ao cajueiro, a alegria que sentiriam os maturis. Vesti-me de chita, com laços coloridos, enfeitei os cabelos pensando em aplaudir. Trago na bolsa grená um beijo guardado e alguns girassóis de abril. Mais um poema. E termina essa sequela, essa seleção. Habite-se. Um coração espaçoso com alvará de habite-se, de estruturas blindadas com colunas de esperança, erguido com concreta segurança. Um coração enquadrado, com projetos arrojados, com escadas para o futuro, por raios laser iluminado. Um coração fortalecido com a seiva do amor, imunizado de pecado, fortemente vigiado, com jardins de confiança programado. Habite-se. Olá, eu sou Elizabeth Brant Feijó. Hoje falarei de Rui Barbosa de Oliveira. Ele foi um político, diplomata, advogado, jurista brasileiro. Representou o Brasil na Conferência de Haia. Ficou conhecido como o Águia de Haia. Também foi fundador da Academia Brasileira de Letras e foi presidente entre 1908 e 1919. Escreveu um texto muito interessante que nós diríamos que foi realmente muito importante, quando ele cita: 3 âncoras deixou Deus ao homem: o amor à pátria, o amor à liberdade, amor à verdade. Cara nos é a pátria, a liberdade mais cara, mas a verdade mais cara de tudo. Damos a vida pela pátria, deixamos a pátria pela liberdade, mas a pátria e a liberdade renunciamos pela verdade, porque este é o mais santo de todos os amores. Os outros são da terra e do tempo. Este vem do céu e vai à eternidade. Eu gostaria de complementar que Rui Barbosa nasceu no dia 5 de novembro de 1849, veio a falecer no dia 1º de março de 1923. Ele, que nasceu em Salvador, Bahia, foi morrer em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e estava com 73 anos de idade. Foi sepultado, em Salvador, em uma galeria subterrânea do Palácio da Justiça, que hoje é o Fórum Rui Barbosa. Também foi abolicionista e eu tenho a honra de falar sobre ele hoje, porque é uma figura importantíssima para a nossa história do Brasil. Muito obrigada e estou feliz por participar com o nosso amigo Manoca desses momentos tão importantes para nós que fazemos cultura. Então, nós queremos agradecer a brilhante participação nessas duas poetisas, conhecidas em todo o Brasil, Maria Lúcia Lopes e Elizabeth Brant Feijó. Então, muito obrigado por abrilhantar o nosso programa. E aproveitando esse momento de cultura, eu gostaria de falar sobre um pouco
sobre o troféu Rio Uber, Rio de Janeiro 2020. Esse troféu foi criado em 2003. É um troféu da cidade do Rio de Janeiro, mas que brinda e que homenageia os melhores escritores de todo o território nacional, de todo o Brasil. E nenhum nordestino até hoje, né, após a criação desse troféu nacional, que é uma disputa no Rio de Janeiro, né, para dar essa comenda ao escritor, né, que é eleito, né, pelo povo brasileiro, né, essa eleição é através da internet. A gente vai pedir aí que nosso amigo Carlos solte aí a fotografia, né, a tela de Fátima Quintas. Olha, essa escritora é brilhante, né, ela tem pós-graduação em várias formaturas, em vários temas. Ela é uma escritora brilhante. Ela é a primeira escritora nordestina a disputar esse título, né, essa comenda, que ela é dada na cidade do Rio de Janeiro. E a gente está aqui como pernambucano, como nordestino, vestindo a camisa de Fátima Quintas. E tá aí na tela, se você observar, tá certo? O site, que você entra nesse site e vota. Eu já votei, o e-mail, né? É um e-mail, você manda esse e-mail, tá me corrigindo aqui, o nosso técnico. Você entra nesse e-mail que tá aí na tela, tá certo? Afixada para que você possa votar em Fátima. Quer dizer, você pode votar em qualquer um dos três. Mas como nordestino, como pernambucano, né, como recifense, que ela é da cidade de Recife, você pode votar em Fátima Quintas para que ela possa representar, né, a nossa região Nordeste em todo o Brasil, com essa comenda maravilhosa, né, que é dada pelo Rio de Janeiro. Essa disputa vai até o dia 20, tá? Então, a gente, em todos os nossos programas aqui, a gente vai estar, né, colocando e pedindo, né, para que todos aqueles que gostam de literatura, que gostam da boa leitura, né, que gostam da sua terra, que homenageiem, né, os nossos artistas. Olha, por exemplo, essa tela aí que você está vendo nesse momento, essa fotografia, essa pintura maravilhosa, é de um cidadão que hoje ele se considera palmarense, né, que ele veio há muito tempo à nossa terra, à nossa cidade, a terra dos poetas, Paulo Profeta, o artista plástico, escritor Paulo Profeta. Ele fez essa tela aí de Fátima Quintas, essa tela ficou maravilhosa. Fátima Quintas é isso aí mesmo. Um dia, quando você conhecer Fátima Quintas, você vai ver que essa tela aí representa ela. Ribeiro, você quer falar alguma coisa? Nosso amigo Ribeiro Godoy aí para citar algumas palavras. Você agora me fez lembrar de um dos grandes políticos brasileiros, Ribeiro Godoy, ex-deputado, né? Ele era assim da altura de Milton Lins, ao qual nos honra com a presença. Eu tenho conhecimento que ele é da cidade de Bonito, mas ele fincou os pés ali em Belém de Maria e por muitos anos, né? Por muitos anos ele trabalhou, levou o nome de Pernambuco através da política nordestina e pernambucana, mas representando a nossa região, né? Um homem digno. Inclusive, um dos filhos dele mora aqui em Belém de Maria, o Marcos Godoy. Mas olha, Manoca, eu só tenho a te agradecer aos nossos ouvintes e dizer de que acreditamos muito que no máximo em 10, 15 dias nós estaremos já começando com o programa, né? Falta só definirmos a data específica e o programa terá duração de 1 hora e confesso a você... Todos os dias, né? Segunda a sexta-feira, né? Segunda a sexta-feira, ao vivo, sem cortes, sem emendas. Tudo o que acontece, ou que acontecerá, será ao vivo, inclusive com a participação das pessoas, sem enganação. Um programa sério, direcionado ao jornalismo, um programa direcionado ao mundo político, enfim, trazendo as principais notícias que sempre estarão em foco, né, dentro do cenário brasileiro. Então, agora nós vamos, né, nos voltar aqui para
futura vereadora da cidade de Catende, Andréa, né? Então, Andréa, primeiro eu queria que você se colocasse aí a respeito dos poemas, da disputa de Fátima Quintas. O que é que você achou aí? Trabalhar ela, dizer que essa é a mulher que eu sou apaixonado por ela. Faz bem, faz bem. E outra coisa, me permita falar mal da sua mãe. E outra coisa, eu perguntei para a sogra dele, para a mãe dela, de Andréa. Eu disse assim, ele dá muita dor de cabeça, sabe o que ela respondeu? Uma coisa, curta e grossa, aqui a boca é quente. Ele ficou caladinho, eu disse, eu já vi que é quente mesmo, aí não dá para beber mesmo não. Era só isso, Andréa. Obrigada, Manuel, que é um prazer poder estar aqui no seu programa, Prazer líder nosso. de audiência, né, na Mata Sul e toda a região adjacência. Essa introdução foi mais que louvável, porque você colocou duas nordestinas, uma catendense, a qual eu já tinha escutado uma entrevista dela anos atrás, e logo me veio à memória tudo que ela comentou, e a recifense, né, a Quintas, né? Isso é maravilhoso porque já começa com o início de uma atividade onde a mulher se insere em várias instâncias. A mulher autora do seu poema e a mulher propriamente que recita o seu poema. Então você vê as mulheres passeando livremente e com autonomia entre os espaços da cultura, do pensamento, da criticidade e da política. Então hoje eu venho me integrar a estas duas grandes nordestinas, mas dentro do meu foco é a questões sociais e propriamente da política da Mata Sul e de Catende. Uma bela, né? Uma bela explanação, né? Parabéns. E a gente agora vai falar um pouquinho aí, né? O que levou a Andréa, tá certo? A se colocar seu nome à disposição dos eleitores da cidade de Catende, né? Para uma pré-candidatura a vereadora daquele município. Você falou excelente. Me coloco a minha história à disposição dos catendenses. Então, você se colocar, predispor, dar todo o seu histórico de vida a serviço de uma comunidade, é mais que um empenho, mas é uma bandeira que a gente coloca e não larga, porque é o chão onde eu nasci, onde eu me criei e onde propriamente eu estou organizando a minha vida como família, né? A minha família hoje se resume a meu pai, minha mãe e meu esposo. Não tenho filhos, mas preciso construir, junto com os catendenses, uma nova visão de cidade para a gente poder constituir nossa família. Então, isso foi um ímpeto inicial. E outra questão é o meu próprio histórico, desde os meus 18 anos, que eu lido com a causa social. Dentro do Promata, com o meu tio, desde 2000, 2003, logo no início, meus 19, 20 anos. Então, essas problemáticas da nossa região já me vinha na cabeça e como uma questão a ser resolvida. E logo depois dos meus 20 anos, desse trabalho todo intenso, eu adentrei a Universidade Federal. E lá também optei pelas causas sociais. Entrei num grupo de pesquisa, onde a gente fez um estudo comparado entre mulheres dos dois movimentos grandes, representantes do Nordeste, que é o MST, e o Movimento de Trabalhadores Rurais, que é um outro movimento grande, mas só com mulheres, não misto. Então, minha luta veio dessas instâncias. E por pensar isso, eu hoje vejo que eu sou uma grande opção como pré-candidata. Não sou uma pessoa que vai resolver todos os problemas, mas sou uma pessoa talhada para pensar junto com as mulheres e com os homens. Já tem. Então, eu queria colocar o nosso amigo Ribeiro Júnior aqui, que é seu esposo, nesse debate, na questão da sua pré-candidatura. Ribeiro, se você tivesse que pedir voto para sua esposa, o que você diria para o povo de Catende para que ele entendesse que Andréa representa renovação e que merece essa oportunidade de um mandato para trabalhar em prol
do povo de Catende? Como todo mundo já me conhece, que eu sou curto e grosso. E não adianta, eu não sei ser o político. Eu aprendi a pedir votos, aprendi a trabalhar para os políticos, mas eu não sei o ser o político. Por isso é que eu pedi para ela ser a pré-candidata e posteriormente candidata, e com certeza será eleita. Porque uma coisa você disse que como é que eu pediria, né? Votem na minha esposa, que ela não é profissional da política e não é ladrona. Isso aí eu garanto. Isso aí eu garanto a você. Ela não vai roubar na política. Ela não vai ter a política como trampolim para sacanagem. Isso aí eu garanto. Ela vai trabalhar com honestidade, vai defender os direitos da cidadania do povo de Catende. Isso aí eu prometo, dou minha vida por ela. Pode ter certeza disso. Minha esposa Andréa de Lima Silva, como é conhecida hoje popularmente, Andréa de Ribeiro Júnior, não é sacana. E não fará da política um trampolim para enriquecimento ilícito. Isso aí pode ter certeza. Um abraço. Então, Andréa, e aí? Você como esposa de Ribeiro Júnior, o que é que você acha dessa explanação que o seu marido, aqui no ar, né? Isso para mim foi uma declaração de amor. Declaração de amor dentro dessa questão do entusiasmo, né? Ele é um entusiasta da política, das causas sociais, das injustiças que ele vê e ele não se cala. Então esse é o homem pelo qual me casei e me apaixonei, e por isso que a gente faz esse grande time. Sobre a questão política mesmo, a gente tem que perceber, Manoca, que a gente vem, hoje a gente está num ápice, num grande momento da democracia do país. Por quê? Porque a redemocratização do país foi em 1989, ou seja, já passam-se 31 anos de grande atividade plena da democracia. Por isso que a gente vê tantas bandeiras sendo lançadas, a bandeira do MST, a bandeira do LGBT, e assim vão se aglutinando novos atores dentro dessas condições. É possível a gente pensar uma Mata Sul diferente. Como a gente conversou lá no nosso sítio com você, você disse que a Mata Sul é um lugar tão rico e deveria ser exemplo a nível nacional, como foi no passado, mas porventura da monocultura da cana. Hoje a gente vê tanta terra ociosa como também seus munícipes, todos tentando ver qual a nova vocação da região. Então não dá para se pensar Catende isolado. A gente tem que integrar Catende, Palmares, todo esse cinturão desses municípios e até Zona Mata Norte de Alagoas, pensar um grande projeto de desenvolvimento sustentável com os nossos cidadãos. E quando falamos em cidadãos, falamos das mulheres, porque elas que sempre lidaram com a lida do campo, com a lida da casa, com as contradições da vida. Então, nessa condição, a gente percebe que a mulher sempre esteve nos grandes momentos decisivos de desenvolvimento do nosso estado e da nossa região. E por pensar nisso, a gente se lança nessa pré-candidatura, não para colocar como categoria só a bandeira da mulher. Eu não penso assim, mas eu venho dessa categoria, mulher e nordestina. E dessa categoria tem que se fazer presente essas pessoas, esses atores. Mas a gente tem que aglutinar o idoso, a criança, pensar em todos os problemas, porque a gente percebe muito o erro de interpretação que temos tanto quanto o político quanto o cidadão que vota no político. A gente tem uma ideia de pensar que o problema é a falta, vê a contradição, a falta de alimentação, a falta de educação, a falta de salário digno, a falta, a gente percebe que a falta não é uma condição de problema. O problema é estruturante, o problema é bem mais atrás. Então, a gente tem que se colocar diante dessas questões, e as pessoas hoje dizem que estão muito indignadas com essa nova situação diante de tantos escândalos a nível nacional que repercute nos nossos pequenos municípios. Mas quando a gente percebe um filho nosso
indo embora, tendo que sair da terra para poder alcançar novos patamares de condição de vida, de sobrevivência, de trabalho, é isso que eu queria falar mais claramente, porque a sua terra não dá condições para ele ficar, para ele se desenvolver num trabalho. Onde está a fábrica? Onde está o comércio? Se tenta colocar o comércio, não vai avante. Verdade. Não é? E isso é um problema que a gente só pode perceber que quem resolve isso é o social, e o social dentro do político. Então, como um grande filósofo disse, se duas coisas são inevitáveis na vida, que é a vivência e a morte, por que a gente tem que temê-la? E eu já alcanço a terceira via, que é a política. Por que temer a política? Por que se indignar com a política? Se a política é o que a gente faz todos os dias, quando a gente, por exemplo, escolhe o melhor alimento para colocar na nossa casa. Então, se a gente, como dono de casa, temos a condição de querer colocar o melhor alimento para a nossa casa, a gente tem que ter o entusiasmo de colocar os melhores representantes dentro da Câmara e dentro do Executivo. Né? É verdade, tem que representar bem o povo. A gente, Andréa, você, enquanto pré-candidata, eu acho que você tem consciência que a luta para o retorno do desenvolvimento socioeconômico e cultural da nossa região, não é só de Catene, não é só de Palmares, Água Preta, Xaxé de Pernambuco, né? Esse retorno ao desenvolvimento da nossa região, que foi rica num passado próximo, não foi um passado distante, é um passado que nós fizemos parte dele, né? Sim. Que era a riqueza da cana-de-açúcar, da agricultura, da agroindústria da cana-de-açúcar, da álcool açucareiro também, e a gente quebrou. E não tem uma outra vocação, ninguém desenvolveu uma outra vocação, a gente é essencialmente agrícola, e ninguém investe, e nós estamos bancarrota, né? Aquilo que você disse, os nossos jovens indo em busca de emprego em outros locais, só vai ficando aqui a mão de obra não qualificada. Quer dizer, as pessoas que se qualificam se formam em medicina, engenharia, advocacia e vão embora. É o que é um termo científico que a gente dá o nome de desertificação pessoal mesmo, desertificação humana. E isso é uma coisa tratada às vezes em algumas aldeias, localidades em Portugal, porque muitos jovens não queriam ficar nas aldeias e levar aquela vida de campo, campestre, que os seus pais manteram, e vão alçar outros voos até em outros países que são vizinhos da fronteira com Portugal. E isso a gente percebe-se muito bem hoje, como quase uma grande realidade mesmo, dos nossos municípios. Essa desertificação humana está crescendo a passos ou grandes ou curtos, não medi isso, não aferi como pesquisadora, mas a gente já é visível isso, onde só quem fica são as mulheres, às vezes à espera que o marido venha buscar, né, porque ele segue à frente para se colocar numa outra condição melhor, e com 3 meses, 1 ano, volta para buscar sua família. E quem fica são os idosos, não é verdade? Então isso é alguma grande problemática, porque a nossa massa pensante, os nossos talentos estão indo embora. E eles estão perdendo a identidade. O contrário com Lúcia Lopes, porque quando ela saiu de Catende, ela já saiu uma jovem, né? Uma criança, mas uma criança com seus 10, 12 anos, mas consciente do chão onde ela nasceu, onde ela viveu. Mas muitas vezes as pessoas não têm esse grande alcance, essa grande sensibilidade. E o Manoca me permite? Tudo bem. Às vezes eu fico assim a pensar e observo que o cenário político, principalmente aqui na Mata Sul, onde hoje a gente tem um certo conhecimento, ele tem um defeito gravíssimo. Porque as pessoas do bem, os cidadãos de bem, as mulheres do bem, os jovens do bem, eles não querem adentrarem a política. A conclusão, pela ausência das pessoas do bem na política, é que os bandidos entram. Então esse é que está o grande problema, principalmente aqui na Mata Sul.
Se você começar a observar, eu estava vendo aqui uma notícia de um cara que está preso e vai ser difícil de sair da cadeia, que foi pego pela polícia, fazendo o seu trabalho digno de aplausos, com 30 maços de cigarro. Foi tido como um dos grandes traficantes de cigarro, de drogas, a nível de Brasil. Aí eu pergunto, ele está preso, maravilhosamente. Para mim, tanto faz ser ladrão de um cigarro como de uma carreta carregada. Ele é ladrão do mesmo jeito e deve ir para a cadeia. Agora, e por que não prende os bandidos chamados de políticos que roubam a população brasileira? Por que não prendem? É a maior dificuldade para prender um político ladrão. Enquanto isso, a gente vê políticos bastardos do cenário político nacional, homens de bem que só fizeram o bem. Talvez estejam banidos da política simplesmente porque não cederam à sacanagem de alguns. A exemplo de Milton Lins. Ex-prefeito de Catende. Banido da política porque não cedeu à sacanagem. Porque não aprendeu a ser bandido. Não aprendeu a ser ladrão. Então, são esses esse o grande problema do cenário político brasileiro. E por que não tem diferença aqui na nossa região? É por isso que a minha esposa Andréia de Ribeiro Júnior está pré-candidata e vai ganhar a eleição com certeza para vereadora. Se Deus quiser. E nós vamos trabalhar para isso. E está aqui presente, viu, Milton Lins. E a gente vai para o intervalo comercial, tá certo? E a gente volta para o Milton entrar aqui no bate-papo conosco. André, diga aí, use aí o tempo aí que você achar necessário para suas considerações aí. Só um recado para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Independente que sejam da minha cidade, Catende, ou de outras localidades, que esse meio de dizer da indignação sobre a política, a gente tem que colocar ele como um fator positivo. Vamos aproveitar essa nossa indignação e vamos ser entusiastas da política. Então, se você acredita em um candidato, um pré-candidato, levante essa bandeira dele com a sua família, porque só o seu voto ajuda, é importante. Mas se você cria uma corrente de pensamento junto com aquele candidato, você promove realmente a diferença, a mudança na sua região, na sua localidade. Então, se pensar nessas questões é importante. A gente se desanima um pouco, sim. É como um termo psicológico que a gente, quando está de cabeça quente, a gente não consegue fazer boas escolhas, né? Isso é óbvio, né? A gente imagina, todo mundo já passou por essa situação. Gente de cabeça quente, quando a gente está preocupado ou até mesmo com muita fome, não toma as melhores decisões. Então a gente procura sempre tomar as melhores decisões no momento que a gente está feliz, que a gente está em paz consigo. Então trazer essa corrente positiva no momento quando a gente for votar. Então, nesse período eleitoral, que a gente coloque a nossa cabeça em paz, para que a gente possa refletir melhor quem realmente tem a ver com a mudança na nossa região. Isso, se tratando de política, é um fator decisivo, porque são 4 anos que você coloca nas mãos de alguém. Não é brincadeira, são 4 anos do futuro da sua família. E esses 4 anos repercutem mais 4 e mais 4. Então, tem que se tomar essa decisão de cabeça fria. Então, a indignação, colocar ela para o lado positivo. Tudo bem? Então, muito obrigado, né? Merece uma salva de palmas. Então, que Deus ilumine você e que você consiga, né, atingir os seus objetivos. A gente agora vai para o intervalo comercial, mas não sai daí não, que a gente volta aqui com o Ribeiro Júnior, ele falou em Ribeiro Godoy, Ribeiro Júnior e o nosso professor Milton Lins, tá? Que é tio de André. André, manda um beijo lá pra tua mãe, tá? Obrigada, muito obrigado. Ela disse a mim lá. Foi só estou muito feliz, que era meu fã, que escutava meus programas. Então, um beijo pra senhora no coração. Edith. Muita paz, dona Edith. Fique com Deus. Obrigada. Puxar seu saco, a melhor tapioca do Brasil. Preciso comer, viu, essa tapioca.
Nova loja, Estilo Imports, à vista, valor de atacado liberado e no varejo em até 10 vezes no cartão. Não perca essa mega promoção de preços baixos. A Estilo Imports fica localizada na Rua Coronel Isácio, na Galeria Elizabeth Santos, loja número 6, Centro Palmares, Pernambuco. Fone para contato 819-8827-4850. Estilos Imports. Intimamente Clínica de Saúde Integrada. Profissionais especializados para melhor atendê-lo. Venha para a Clínica Intimamente e cuide bem da sua saúde e da saúde dos que você ama. Na Clínica Intimamente, você tem os melhores especialistas em saúde mental, psiquiatras, psicólogas, psicopedagogas, psicanalistas, neuropsicólogas, neurologista e opções para clínicos em geral, como fonoaudiologia, dermatologista, ortopedista, pediatra, ultrassonografia, fisioterapia convencional, fisioterapia quiropraxista, osteopata e pilates em solo, osteopatia, nutricionistas e cardiologista. A Intimamente dispõe ainda de um moderno laboratório de análises clínicas, exames toxicológicos, testes de Covid-19 e muito mais. Agende já sua consulta 81 3661 2646 ou 99247 8601, Avenida Pedro Paranhos, número 359, Centro Palmares, Pernambuco, próximo ao prédio do INSS. JM Pneus, aqui você encontra a solução. Serviços de suspensão, recapagem de pneus, alinhamento, balanceamento, manga de eixo, troca de óleo e desempenho de rodas de liga leve. Aproveite a mega promoção de pneus. Aro 13 por 199 e Aro 14 por 249. JM Pneus, BR-101, bairro Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, ao lado do posto Petropau. Ambiente climatizado e confortável. Fone 81 3661 3845. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza, com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem, para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração. Aceitamos todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares. Fone 81 3661 0255 3661 0255. Eri Cabeleireira. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Dr. Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea, Dr. Elias de Araújo, Dr. Marcos Ferreira, Dr. Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81 3661 0320 e 3661 1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco. TVNet, a TV que vai até você. Estamos voltando para mais um bloco aqui do programa Panorama Popular e agora com a presença do ex-prefeito da cidade de Catende, nosso amigo, o professor Milton Lim, que Ribeiro citou, né, nas falas aqui. Ribeiro citou, né, a participação de Milton enquanto prefeito, né, que foi banido da política porque não se dobrou ao sistema, né. Agora eu quero dar uma notícia muito boa aqui, porque o que nós estamos precisando aqui na nossa cidade é de emprego, de trabalho, né? Isso aí está faltando só no Brasil.
não só no Brasil, como aqui nas cidades aqui da Mata Sul do estado de Pernambuco, a situação não é muito boa. Então tá aqui, ó, durante a pandemia, a construtora, né, a construção civil, né, ela foi paralisada, como muitos setores, e ao retornar, a gente tem a boa notícia que está retornando também as suas atividades, né, no ramo de construção civil, a Casa Branca Construtora, né, que é uma pequena empresa, da planta à chave. Tá? Ela faz tudo na construção civil, tudo, exatamente tudo, tá? Na parte de madeiramento, de concreto, da parte hidráulica, a parte elétrica, tá certo? O projeto de arquitetura, o projeto de engenharia, tá certo? Grandes reformas, pequenas reformas também, tá certo? Aí, se você pretende construir ou reformar sua casa, você pode ligar para o telefone 81, aí, 3661 2963, ou para o WhatsApp 991 31 4671 e falar com Navarro Júnior, tá certo? Construção é com a Casa Branca Construtora. Agora a gente vai voltar para esse papo aqui, muito importante, um papo instrutivo, um papo que engrandece, que cresce uma região. Olha, porque jornalismo qualquer um faz, como diz o nosso amigo Ribeiro Júnior. Agora, jornalismo com verdade, tá? Com transparência, jornalismo que faz acontecer, que faz crescer uma região, aí é difícil, não é fácil. Bom dia, meu amigo professor Milton Lins. Bom dia, Manoca, bom dia a todos que assistem, né, essa TV Net, como disse Ribeiro, uma coisa boa nessa nossa terra de Palmares. Bom dia, Ribeiro, bom dia, Andréa, bom dia, Carlos, nosso operador, cientista, né, o nosso técnico da tecnologia. Importante que dizer nessa abertura de minha fala que a preocupação dessa parceria com o Manoca é para que a gente discuta e debata planejamento no sentido institucional, ou seja, a gente precisa de planos, não é, e projetos, e para isso eu venho defendendo e precisamos incutir isso de uma forma bastante massiva nessa região, de que precisamos, Andréa, se as pessoas observaram, gostaria até que depois chamar a atenção para que pudesse ouvir direitinho a fala de Andréa, porque ela, por tudo que disse, ela vai dizendo as coisas e vai amarrando no sentido de planos e projetos. Então, essa sinceridade, essa coisa de dizer sinceramente como tem que ser feito as coisas, nem sempre as pessoas querem ouvir. As pessoas não gostam de ouvir o que tem que ser feito, o que tem que ser feito para as pessoas. A pessoa gosta mais de oba-oba, de festa, deixar tudo para amanhã, achar que política não se resolve nada, que os políticos não valem nada. Política não vale nada, sim. Políticos não valem nada, sim. Políticos, entre aspas, e política, entre aspas. Se a política é uma política nociva, então não serve. Se o político é um político que ele quer usar a política para o benefício próprio de sua família e desviar e roubar o dinheiro público, que são dos pobres, então isso é uma miséria, então isso não serve. Então é essa política nociva que temos que combater, e como também de Ribeiro, com muita propriedade, no seu estilo veemente, isso é dele, nós conhecemos Ribeiro há muito tempo. Em todo canto que passou, de Recife ao Agreste, hoje na Mata, esse é o estilo dele, a forma combativa de dizer a verdade, sempre querendo que as regiões desenvolvam com políticas sérias e políticos honrados. Então é importante que eu volte ao início da fala, de que a gente precisa, urgente, né,
com os prefeitos, mas muito mais o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento do Estado, Secretaria de Planejamento do Estado, de que o plano de investimento regional, haja visto que já foi feito os planos de investimentos municipais, e a Andréa trabalhou muito bem nisso, quando nós fizemos esse planejamento em 43 municípios da Zona Mata Norte e Sul, e onde foi possível fazer o planejamento de investimento municipal, e que o prefeito seguiu isso e foi buscar áreas para que pudesse industrializar, como é o caso de Escada, como é o caso de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul. Estou citando isso na Mata Sul, né? São 24 municípios e um conjunto de municípios na BR-232 e outro conjunto de municípios na BR-101, lá no início, Escada, já foram embora. Por quê? Porque obedeceram o plano de investimento municipal que cada município recebeu, e nós fizemos para tudo isso. Quero dizer aqui, Mondoca, sem nenhuma vaidade, que a gente fala isso com muita propriedade. Eu encontrei em você, Mondoca, essa coisa fantástica de falar pelos cotovelos com relação a Palmares, com relação à região. E veja como é simples. Nós licitamos, né? Eu presidi a licitação do Programa de Desenvolvimento da Zona da Mata para 154 países. O dinheiro é um dinheiro interamericano, do BID. Veja só, tem dois bancos. Tem um BID, que é o Banco Mundial, e esse ainda hoje trabalha no estado de Pernambuco com o Pró-Rural. Parece que agora terminou, o governador transferiu o resto do dinheiro do BID para algumas questões lá que ele achou melhor, e zerou, e para, nesse instante, do estado de Pernambuco, os investimentos na zona rural com relação ao Pró-Rural. E o BIRD, que é o Banco Interamericano, o qual executamos 150 milhões de dólares, eu presidi essas licitações, presidi a licitação, contratava e depois eu vim fiscalizar. Então nós fizemos esse trabalho nos 19 municípios da Zona da Mata Norte. O planejamento lá existente fez com que, quando a Fiat, com o governador, escolheu Goiânia, já tinha todo esse planejamento pronto e as ações. E, portanto, a Mata Norte foi embora, não só com a Fiat, mas com as formas que cada município desenvolveu, saindo da monocultura da cana-de-açúcar. Quando a gente voltou para cá, ou seja, quando deu prosseguimento que veio para a Mata Sul, o governo do estado sofreu descontinuidade, ou seja, a eleição, o governo Jarbas não conseguiu eleger o seu sucessor, a eleição foi perdida, e perdida também foi a Mata Sul, que o governante que assumiu não honrou o compromisso com o banco e com o próprio povo e com o estado, no sentido da gente continuar as ações na Mata Sul, que, vou repetir, Escada, ao receber o plano de investimento municipal, desenvolveu áreas para que pudesse fazer as empresas, assim como Vitória de Santo Antão. Eu cheguei em Vitória de Santo Antão, fui à casa do prefeito, depois fui à prefeitura com ele, e ele me levou e tinha 100 hectares, Zé Aglailson, tinha 100 hectares apropriados pela prefeitura de Vitória de Santo Antão, e colocou à disposição do governo do estado do planejamento do Promata. De imediato a gente tomou decisões. A mesma coisa aconteceu com o Zé Alves lá em Escada, quando ele não dormia, fez de tudo para que pudesse essa área ser desenvolvida, um polo industrial. Então isso foi embora. O que é que faltou nos demais? É que aqui a gente tinha que fazer com que os prefeitos, né, monitorar os prefeitos para que eles desenvolvessem os planos de investimentos municipais, e se houvesse necessidade, como realmente havia, né, era só eles se juntarem, e aí a gente estava fazendo esse trabalho para que a gente fizesse o plano de investimento regional. Isso não foi feito, o tempo foi embora, já se foi mais de 12 anos. Me permita uma parte? Toda sua. Eu queria entrar nesse assunto com você, deixando claro o seguinte, para você que nos está vendo, assistindo, dizer o seguinte: eu gosto de falar das coisas quando eu tenho maturidade. Existem algumas cidades que eu conheço, a nível de Brasil, porque conheço este país de norte a sul, de leste a oeste.
E visitando algumas cidades, onde já trabalhei também, eu tenho observado que alguns políticos, digamos, os prefeitos, eles fazem a política direcionada à cidade. Não interessa sigla partidária, não interessa cor, não interessa projeto nem plano. Para eles isso não é tão importante quanto o povo da cidade. Endossando as palavras de Milton Lins, aqui na nossa região, a Mata Sul não andou porque existiu, ou talvez possa ainda até existir, um bando de político cabra safado que só pensam no bolso deles, na conta deles, na fazenda deles, no prédio deles, no carro deles. E o povo que se lasque. Então esse é que é o grande problema. Eu vejo o Caruaru, o cara diz, Caruaru progrediu, Caruaru cresceu, deu um pulo a galopar. Óbvio. Observe que, desde os primórdios, lá de Caruaru, dos políticos de Caruaru, o dono da Caruaruense, agora me fugiu a memória, o pai de João Lira Neto. É João Lira Neto, não é isso? O pai é João Lira Filho. João Lira Filho. Desde João Lira Filho foi quando eu comecei a conhecer a política de Caruaru. Eles brigam politicamente, mas a obra que um começa, o outro termina, para o engrandecimento da cidade. Aqui na nossa região é o inverso. O prefeito começa uma obra em prol da cidade, para a cidade crescer, para a cidade voar, exatamente o que Milton Lins está falando. Só que ele fala categoricamente. Eu aprendi a falar desse jeito. E os prefeitos aqui na nossa região, na maioria dos casos, é um bando de cabra safado, que não querem que a cidade ande, não querem que o povo aprenda sequer a ler. É para ficar sob o cabresto deles. Então esse é que é o grande problema, Milton Lins. Esse é que é o grande problema. A rapaziada quer fazer a política, mas para a família dele. A rapaziada quer fazer a política para enriquecer os seus parentes, né? Até as quingas. Então esse aqui é o problema, pô. Esse aqui é o problema. As cidades da Mata Sul, Mata Norte e algumas regiões não andam por conta disso. Porque os caras usam a política. Agora, quem é o culpado disso? A justiça brasileira. Quem é o culpado disso? Você, eleitor caba safado, que vende seu voto por 50 conto. Você é quem é culpado também. Esse é que é o problema. Aí vem o cara que estuda, vou puxar aqui a sardinha para minha esposa, dedicou a vida aos estudos da Universidade Federal. Eu vejo o Milton Lins, um homem super inteligente, porque quando falar de política aqui na nossa região, talvez o que mais entenda tecnicamente de política chama-se Milton Lins, ex-prefeito de Catende. E banido da política porque agiu de maneira honesta. Isso é uma contradição desgraçada, né, rapaz? A troca de valores, né? Inversão de valores. Tem horas que me dá vontade de dizer uma baita de uma pornografia, sabe? Agradeço ao Ribeiro e dizer o seguinte: a gente hoje, graças a Deus, a tecnologia 4G, pelo menos aqui ainda não tem a 4G, que já vem a 5G. Que não venha da China. Mas... Cheio de chip para botar no braço da gente. Veja bem. Para controlar aí. Veja bem. Mandar doença, mais doença pra gente. De qualquer forma, com 2G, 3G, tá indo as coisas. E graças a Deus aqui na nossa região, no Brasil, a gente está tendo rádio net, TV net, né? Toda essa parte da tecnologia no celular e nos computadores, e não ficando só com o jornal impresso e com as rádios, porque você tem 1 hora ou 2 horas em cada rádio
de um radialista, de um jornalista, de um debatedor excelente, mas não tem o dia todo. Uma rádio funciona 24 horas, uma parte de música, outra de vários radialistas, mas é uma pena, porque 80% dos tempos das rádios são perdidos no sentido de servir as pessoas, principalmente mais pobres. Então, poucos radialistas fazem um trabalho voltado, como o Ribeiro sempre fez, coloca aqui as questões, em prol da população. Então, vamos lá. Coragem, diga-se de passagem, né? Porque Ribeiro é um caba corajoso. O que é que está se passando? Não tem medo de dizer a verdade, não. O que é que está se passando? O que é preciso para ontem? Vejamos. A nossa Mata Sul, no eixo de Palmares, que é a BR-101, Palmares é o polo, é o centro, vindo de Cortês, Ribeirão, Gamileira, Água Preta, Palmares, Chechel, e a ponta da Mata Sul, Catende, Belém de Maria, Jaqueira, Maraial, São Bento do Sul, até Quipapá, somos 13 municípios, 7 no eixo da BR-101 e 6 na ponta da Mata Sul. Esse conjunto é tão interessante isso, esses 13 municípios, vai para cima de 200 mil habitantes. Com 200 mil habitantes, muito menos, a partir de 120, nós já passamos de 150, estamos 185 mil habitantes, esse conjunto de municípios. O Banco Interamericano, o JICA, que é um banco japonês, o KfW, que é o banco alemão, todos esses bancos externos, o governo brasileiro tem autorizado pelo Congresso Nacional que qualquer conjunto de municípios que passe de 150 mil habitantes pode buscar recursos para desenvolver sua região. Não sei o que estou dizendo isso não, isso está pronto. Isso já vem aí há mais de 15 anos. E agora? Então precisamos ter prefeitos voltados para essa questão. Então o problema está nisso. Aglomerado de uma cooperativa dos municípios? Pode ser da forma que for, pode ser de associação, pode ser de consórcio, pode ser de cooperativas. E veja bem, então o que é preciso para Palmares, junto com esse conjunto de municípios, fazer? Para ontem, desenvolver o plano de investimento regional. Regional. Qual é a regional? Essa regional desses 13 municípios, que podemos chamar até de uma micro-região. Vamos chamar regional, porque ela vai mexer com a região toda, as informações, e aí é quando o Ribeiro disse aqui, e também Manoca chama atenção. Veja só como é interessante. Quando o Manoca chama atenção, e as pessoas falam isso nas pontas da rua, dentro de casa, que a monocultura da cana-de-açúcar acabou, o número de desemprego na nossa zona da mata é maior, número de desemprego, proporcionalmente ao território e à população, é o maior quantitativo de desemprego do Brasil, proporcionalmente. E quando se diz que acabou tudo na zona da mata, porque não tem mais a pujança da cana-de-açúcar, e o que fazer, então a discussão está errada. Se nós tivéssemos, pelo governo do Estado, implantado o plano de investimento regional, isso nós estamos falando, já tinha acontecido o plano de desenvolvimento estadual. Então não tinha para onde que o prefeito fosse dedicado ou não nessas questões, o dinheiro tinha que vir, os planos tinham que vir, os projetos tinham que vir através do governo estadual e federal. A Agenda 21, que agora é a 22 do governo do Estado de Pernambuco, jamais se implantava qualquer empresa em Suape ou em qualquer lugar que não venha passar por esse conjunto. Primeiro ponto. Mas, Milton Lins, existe um grande problema aí, digamos, uma flecha, que sempre está flechando o branco. Qual é essa flecha? É que geralmente sai $1 bilhão lá do BIRD, quando ele vem chegar aqui na ponta, na construção, talvez ele chegue 500. A corrupção é quem comanda hoje todo o cenário do nosso país. Para onde você partir hoje dentro do país, do Brasil, você vai encontrar corrupção. Agora, isso não é A, B, C, não. Tem os homens sérios? Tem, graças a Deus, tem muita gente séria dentro do cenário político brasileiro. Tem muita gente séria. Eu confesso que não falarei de política nem denominando A, B, C ou D, dizendo quem está certo, quem está errado.
Se tem uma política que eu vou defender a bandeira dela, chama-se Andréa de Ribeiro Júnior. Entendeu? Agora, para defender o ex-presidente, o futuro presidente, o atual presidente, para defender deputado fulano de tal, não, tô fora. Eu tô fora. Pelo menos aqui, viu? Aqui. Olhando para vocês aí, eu tô fora. Porque eu acho que é uma obrigação de se fazer o correto. É uma obrigação de se fazer o certo. O cara não é eleito, Milton Lins, simplesmente para ser bonzinho para a população, para dar tapinha nas costas. Por isso é que na maioria dos políticos chega, me ajude, pedindo voto, me ajude. Ajudar porra nenhuma, cara. É uma obrigação do brasileiro votar e ser votado, mas para fazer o correto. Quando você disse, Milton Lins, com muita maturidade, que as dificuldades existem aqui na região, eu viajei direto para o Japão agora, sem nunca ter ido. Hiroshima foi acabada, Milton Lins. A terra virou pó. E em menos de 10 anos, Milton Lins, você que está nos ouvindo, num país sério, onde um ministro, não roubou não, o ministro não roubou lá no Japão, ele apenas cometeu um adultério. Veja bem, nada a ver. Aqui tem política aí que tem 15 raparigas, mas lá no Japão, o ministro cometeu um adultério fora do casamento, foi condenado à morte. Então ele se suicidou. Ele não foi. Ele suicidou porque ele sabia que ia morrer lá. Veja o que é um país sério, Milton Lins. Hiroshima hoje é uma das cidades mais progressistas do mundo, com a população per capita dela. Veja bem, por que não poderia, ou todo ano, Milton Lins, Manoca e você ouvinte, você palmarense, principalmente você, todo ano a enchente acaba com Palmares, todo ano a mesma ladainha. Ó, fizeram agora, no redor do país, uma cidade que foi assolada, acabada, em menos de 3 anos. Mas se fizer um negócio desse aqui em Palmares, é negócio para 50, 100 anos. Porque cada um quer roubar, quer sugar, quer enriquecer com o erário público. Então essa é a diferença, Milton Lins. Essa é a diferença. O nosso país não deveria ser Brasil. Deveria ser o Brasil. Então vamos vendo essa diferença, mas vamos apresentar as soluções, porque tem solução, não é? E aí o seguinte, com o plano de desenvolvimento econômico, depois do investimento regional, essa região vai se desenvolver. Eu vou te travar de novo. E outra coisa mais interessante... É porque tu foi bom de saída. Eu vou ter que te travar de novo. Milton Lins, tem solução? Tem. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro estão sendo investigados por roubo. E aí, Milton Lins? Continuando. Aí vejamos o seguinte. Eu daria um exemplo aqui. O caso de Diadema, da região do Diadema de São Paulo, são 7 municípios. Não é nem 13, 7. Os 7 municípios que formam a região de Diadema é a mais desenvolvida do Brasil. E, portanto, São Paulo tem o maior número de empresas de indústria lá e o nível de vida da população é outro no Brasil. E nasceu de os prefeitos se juntaram e buscaram os projetos e os recursos vieram. E, portanto, lá atrás e até hoje se mantém essa região de Diadema pujante lá, mesmo com todos esses problemas do Brasil, mas São Paulo continua desenvolvido e com o pessoal tendo seus empregos. Agora vamos lá. Nós estamos falando na região sul de Pernambuco, a mais competente, a mais pujante em todos os sentidos, de água. Nós temos tecnologia aqui, nós temos o sol, temos o período de chuva e de sol bem definido, nós temos tudo que é preciso para desenvolver.
não pode ficar só nesse discurso de que aos políticos ladrões, aos prefeitos que não pensam dessa forma, pensam em enriquecer para depois comprar voto. Não, mas aos prefeitos e aos vereadores que lutam, que se preocupam e vão continuar. Eu só quero dizer uma coisa, que com essa nova tecnologia, com essa forma, tá aí, né? Aqui uma TV Net. Isso não existia 1 ano atrás. Uma Rádio Net, isso não existia anos atrás. Não existia valores, né, não só como André, como outras jovens, que estão se colocando à disposição para ir para a Câmara, dentro dessa nova tecnologia, e com a sabedoria e a competência de saber buscar recursos, debater com seus pares e fazer uma diferença rapidamente no seu município, no caso Catende e dos demais. Então, no caso nosso, precisamos isto, porque Manoca, veja só como são as coisas, o povo que está nos ouvindo. Ribeiro, a gente estava aqui, nós terminamos aqui um momento de um programa como este, nós começamos exatamente o primeiro dia que nós estávamos debatendo como desenvolver, como resolver a questão do desemprego e urgentemente partir para desenvolver a nossa Mata Sul. Quando terminou, deu um estalo na gente, vamos falar com o bispo Dom Henrique, porque a gente vinha acompanhando o trabalho dele há quase 6 anos, ele fez 6 anos em abril, e a gente já vem acompanhando os anos que ele está aqui, não só na espiritualidade, mas muito na preocupação do que ele estava brigando pela população, pelos direitos da população. E estava incomodando já, inclusive, ao governo do Estado, que o governo do Estado estava sendo cobrado e os deputados estaduais e federais também. E isso estava chamando a atenção e ele foi embora nesse caminho bonito, perfeito, para desenvolver a nossa região. E nós fomos a ele, por conta disso que nós já sabíamos, que eles estavam trabalhando plano de desenvolvimento, e fomos atendidos, marcou-se, fomos lá, e ele disse que foi Deus, palavra dele, né? Eu não posso estar aqui mentindo, nem acrescentando, né? E depois ficamos acompanhando com ele, né? Dando as informações, ele disse que tinha sido Deus, né? Com os poderes de Deus, que tinham nos levado ali, que o nosso Senhor Jesus Cristo iria iluminar, porque ele ia fechar naquele momento o discurso para o governador, que ia acontecer no outro dia, ou no dia seguinte, aqui em Palmares, no governo do município, e que nós tínhamos sido levados por Deus para realmente dar a ele o que mais precisava, que era a forma, né, e a maneira para encaixar no discurso só não, no plano que ele estava querendo. Ora, ele estava aqui há mais de 5 anos e tinha conversado com ex-prefeitos, com prefeitos, com deputados, pessoal do comércio, CDE, tudo, mas ele disse que não tinha tido 2 coisas, que foram essas que eu estou cobrando aqui, e que, por sinal, eu tenho conversado com o Manoca, e a gente está dizendo aqui no ar, que temos que resgatar não só a bondade, mas a inteligência e a competência de Dom Henrique, e dizer que a bandeira de desenvolvimento da Mata Sul chama-se Dom Henrique. Eu quero pedir a Deus licença, porque ele está no céu, nosso santo pastor Dom Henrique, pedir a Deus essa permissão para dizer que, em nome dele, nós não podemos parar 1 minuto para desenvolver a nossa região da Mata Sul, onde o centro da célula, o núcleo é Palmares. Se Palmares não tem as terras, Catende tem 1.075 hectares de terras urbanas disponível, completo de tudo. À disposição da prefeitura, à disposição do governo do estado, e, portanto, não se desenvolve mais nada um município, é no conjunto. Então, cada um dá o que tem. Então, se é terra, é o município que tem mais terra urbana pronta para todos os lados, com 2 PEs e uma BR numa ponta, outra BR na outra, que é a 101 e lá em Quipapai é a BR-104, e no meio 3 PEs, tudo banhando nós aqui, e Catende também como um centro disso. Então, se o problema é terra, 1.075 hectares lá à disposição de graça, e um hectare lá em Goiânia, não, aqui em Ipojuca e no caso no redor de Suape, é 500 mil contos, 500 mil reais. Chegou a esse ponto, começou com 150, 200, já chegou. O governador
quase que fechava o CPRH. Na época, o vereador foi para a imprensa para dizer que era um ninho de rato no CPRH, porque não queriam homologar as licenças ambientais para que houvesse, as indústrias fossem instaladas. E dizia que tudo era propina. Foi preciso, ao invés dele tomar providência, foi preciso ele se queixar na imprensa, isso teve uma repercussão, e aí no instante as coisas destravou e tudo mais. Então veja que como são complicados quando quer fazer as coisas, mas nem por isso deve não ser feito, nem por isso deixará de ser feito, será feito, e quanto mais complicado parece que é melhor. Então voltamos aqui a bandeira do nosso Santo Dom Henrique para essa região, vamos aproveitar que Deus levou, mas nos dá a felicidade de ter tido a convivência com ele e a convivência todo dia na nossa região. Com todo esse lado espiritual, com muito amor a Deus, com muita fé, nós daremos, como estamos dando, a nossa contribuição. Há poucos dias aqui se debateu o marco regulatório da água, do esgotamento sanitário, do lixo e das drenagens, que é um dos maiores problemas desse país. O maior problema, em todo canto tem favela. Em todo canto tem casas pequenas com 5, 6 pessoas e até mais, vivendo em situações deploráveis, porque o dinheiro sobra lá em Brasília e dinheiro internacional por todo canto para resolver primeiro essa questão do saneamento. E quando eu digo saneamento ambiental ou básico, é esse conjunto de 4 coisas. Então isso sobra dinheiro, está sobrando dinheiro. Então o que é que falta, pelo amor de Deus? Vou repetir aqui, se alguém quiser discutir ao contrário, me mostrar outro caminho, eu aceito o desafio a debater em qualquer lugar desta região. Se tiver outra forma mais urgente, prática e simples, inclusive com condições plenas do governo do estado financiar através do planejamento, que é o plano de investimento regional, mais o plano de desenvolvimento econômico, que é o PDE, que é o econômico, que isso se faz em 6 meses. Tudo isso. Agora quem tem que pagar é o estado. Depois o município, cada um que vai atrás das suas articulações, diz o que é que tem dentro desses planos de desenvolvimento econômico, o que foi apontado no plano de investimento, e aí cada um vai fazer a sua parte e com rapidez nós vamos voltar urgente à questão de empregar as pessoas, voltar Milton, a ter emprego. Aí eu vou interferir um pouquinho. Eu queria só concluir para aqui, você mano. concluir, eu queria só porque concluir. já passou 25 Eu queria só concluir. Então, o principal é emprego. E uma coisa que as pessoas ficam dizendo, mas não tem indústria, nada disso. Cada município fará a sua parte depois desses planos e vai encaminhar seus munícipes para emprego. Ele vai e volta. Hoje, Catende tem 1.000 pessoas, aqui tem mais de 2.000, que vai e volta pagando do seu salário pouco para poder trazer alguma coisa para casa. Isso, urgentemente, quem tem que bancar isso, quem tem dinheiro para isso é o município. E no conjunto tem muito mais. Então é isso que nós precisamos continuar todo dia batendo aqui e vamos para o desafio desse debate até a gente chegar, pegar o resultado do planejamento do Estado e esperamos, e com muita fé em Deus, logo a gente consiga. Então, né, o papo tá bom, instrutivo, né, as informações são riquíssimas. A gente vai debater sempre, né, mais vezes. Vai ter novas oportunidades. Você que está aí assistindo, sugira, dê ideias, venha para o debate também. Mas a gente agora quer passar a palavra aqui para o nosso, né, convidado, que ele deu hoje só uma palhinha, assim, um pedacinho do que é que ele vai fazer aqui na TV Net com o seu programa. E aí vamos dar aí o tempo que você achar necessário para você falar, né, sobre a sua vinda para cá, que a gente falou muito pouco, teve muitos assuntos aqui, e foram assuntos interessantes com a Andréa, né, com o Milton, e a gente falou muito pouco da sua vinda. Então, fique aí à vontade para você, né, já que está no final do programa, já até passando da hora, mas você fique à vontade e use o tempo que você achar necessário para você mostrar para o povo, para Mata Sul, para o estado de Pernambuco, para o Nordeste, o que é a que vem, né,
apresentador, o radialista, o apresentador do programa da TV Net, Ribeiro Júnior, aqui, para todos vocês. Olha, Manoca, eu quero repetir mais uma vez que para nós é um prazer. Será mais uma experiência e me sinto mais do que gratificado e agradecido a Deus todos os dias. Hoje pela manhã, por exemplo, eu, na hora que acordei, eu fui para o quintal de casa e agradeci a Deus, olhando lá para as galinhas, para os pintinhos, agradecendo a Deus, porque eu entendo que nada sem Deus funciona. Nada sem Deus, para mim, não tem valor. Então, se não tem Deus na frente, para mim, está fora de qualquer cogitação, de qualquer comentário. Então, eu agradeci muito a Deus e agradeço todos os dias. Feliz da vida por estar aqui, né? Vamos iniciar um programa diferenciado do que você já viu através da tela. Eu não quero ser aqui o melhor, mas eu vou morrer tentando ser. Pode ter certeza disso. Esse negócio de, não, porque tem que falar com humildade. Humildade vai pro inferno, porra. Eu quero saber de porra de humildade. Eu quero saber de porra de humildade, não. Eu vou ser o melhor. Agora, o melhor falando sério. Falando sério. Sem brincadeiras. E quando existir a brincadeira, que seja amena. Que seja uma brincadeira que simplesmente faça seu coração rir. Mas nunca o seu cérebro padecer. Então, esse é o nosso perfil. Essa é a nossa história. Estamos aqui a partir, digamos, aqui mais 10 ou 12 dias, não sei, né? Questão só de afinarmos aqui horário e dia de estreia, mas você vai gostar. Eu tenho certeza que já estamos construindo parceiros que irão participar conosco aqui do programa, mas será um programa sério, um programa de interação, um programa que vai fazer você ficar por dentro da notícia aqui na TV Net. Eu quero agradecer mais uma vez a meu amigo Manoca, porque ele nos procurou lá em nossa humilde. Eu chamei agora humilde, não sei nem porquê, que eu falei tanto em humilde, né? Mas lá no nosso palácio, entendeu? Lá onde eu resido, é o Palácio de Buckingham. Então, é a cópia do Palácio de Buckingham, né? O Palácio de Grayskull? Não, o Palácio de Grayskull é daquela She-Ra e de He-Man, né? Não, o nosso é o de Buckingham. Então, eu estava lá no Palácio de Buckingham e quando eu olhei, abrindo a porteira, estava meu grande amigo Manoca me convidando para vir trabalhar na TV Net. Aceitamos o convite, a proposta foi boa, entendeu? E vamos fazer diferente. Pode ter certeza. Agora, seremos copiados, seremos imitados. Agora, jamais alcançados. Pode ter certeza disso. Minha gente, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Nos livre do mal. Agora aqui, mais uma vez, repito. A verdade, ela aparece. Pode ter certeza disso. Um abraço, um beijo no coração. Então, o programa está chegando ao final. A gente agradece enormemente, né, a esse parceiro, Ribeiro Júnior, né, uma aquisição fortíssima para a TV Net. E você é quem ganha com isso, porque você vai ouvir verdades aqui na TV Net. Aguardem Ribeiro Júnior e o programa da verdade. De Palmares, Manoca Leão. TV Net, a TV que vai até você.